Mais uma etapa vencida, depois da nossa etapa de pré-codificação, depois do fim da nossa etapa de primeiro ciclo de codificação, nós chegamos na etapa que faz a transição do primeiro ciclo para o segundo ciclo, já que não é primeiro, segundo ciclo. A gente precisa ter uma transição leve entre essas duas etapas. Essa etapa se chama ciclo intermediário. Nesse ciclo, nós vamos poder parar para fazer uma reavaliação do nosso material, dos nossos códigos, de tudo que já foi criado. Então, é o momento que a gente para com as nossas codificações, para com a nossa análise e revê. É uma coisa cíclica, é o processo de codificação. Nós vamos criar, mas nós vamos voltar, nós vamos daí passar para as próximas etapas. Nesse caso, o pesquisador vai avaliar o que já foi codificado, se tem algum padrão entre esses códigos, se tem um padrão entre as citações. É o momento de rever se esses códigos são realmente apropriados, se você pode fazer alguma mudança, talvez se você pode até encurtar alguns códigos, ou mesmo um código grande que você percebe alguma padronização dentro das citações codificadas nele, você pode até dividir em 2 códigos. Então, é nesse momento que você vai poder repensar tudo. Você pode criar planilhas, pode criar mapas mentais e, inclusive, uma coisa que está disponível no software do Atlas TI, que são as redes, para você conseguir sistematizar os possíveis padrões e até mesmo reorganizar os seus códigos. Então, esse é o momento em que a gente vai entender, a gente vai revisitar, reorganizar todos os nossos códigos, talvez notar padrões entre os nossos códigos. É esse momento de reflexão sobre o nosso material e sobre a nossa análise já feita. Para isso, nós precisamos entender e lembrar daquilo que a gente vem criando desde a etapa de pré-codificação, que são, aliás, os memos analíticos, porque é a partir deles que a gente consegue ter acesso às reflexões críticas, à compreensão do pesquisador, do material que ele vem avaliando, das conexões que ele vem fazendo. Então, os memos analíticos são extremamente importantes nessa etapa, porque eles nos ajudam a nos orientar de uma maneira ainda melhor. Como eu mencionei antes, para a gente conseguir reparar nos códigos, nas citações e nos padrões que existem dentro dos códigos e entre os códigos, nós podemos criar mapas mentais, planilhas e tudo mais, mas um grande aliado para que a gente consiga realizar essa tarefa são as redes. E essas redes são o que exatamente? São possibilidades. Elas dão para nós, para o pesquisador, uma possibilidade de visualização gráfica dos códigos que estão usados e de todas as citações que estão ligadas a eles. Então, assim, é como se você pegasse o seu código e você abrisse ele de uma maneira que você conseguisse ver de uma forma bem desenhada tudo que está ligado a ele. Então, vocês podem observar que ali nós temos um retângulo e que tem o nome de um código, um retângulo com uma marquinha verde. Esse é um código que nós temos, e vocês podem ver que saindo dele, nós temos uma diversidade de flechas que se referem às citações que estão ali. Então, a gente pode ir separando, recodificando através desse mecanismo. Um outro benefício muito grande da criação de redes é que você consegue ver contagens, você consegue ver de uma forma bem gráfica todas essas informações, todas essas reflexões, e você pode, então, ter uma maior facilidade para você criar os seus gráficos, as suas tabelas, o que também facilita muito na sua discussão de dados, na sua reflexão final. Vendo a importância da reavaliação dos códigos, da reorganização do nosso material e do uso de estratégias para que isso se torne mais fácil, a gente precisa entender por que é importante encontrar esses padrões de codificação. Quando a gente tem um conjunto de dados grande, muitas vezes a gente acaba usando códigos de maneira repetida. Códigos que poderiam estar em um código só são usados de maneira repetida ou duplicada, às vezes significando a mesma coisa. E isso dificulta a nossa futura análise, dificulta a realização da nossa pesquisa. Por isso, a gente precisa achar as consistências que nós podemos encontrar nesse material e, então, otimizar os nossos dados.
A padronização não é entre dados que são e conteúdos que são exatamente iguais, mas conteúdos que têm algo em comum. Dessa maneira, a gente consegue articular essas similaridades, mesmo que elas sejam diferenças. Quando a gente tem oposições, a gente está tratando da mesma ideia, mas traz oposições entre elas, isso é uma padronização também. Então, é uma maneira interessante que nós temos de enxergar os nossos códigos e otimizar o uso deles. Então, um padrão de codificação pode ser categorizado por similaridade, por diferença, por frequência, por sequência, correspondência ou causalidade. O que isso significa? É que a gente pode encontrar padrões de diferentes maneiras no nosso material. Então, como eu disse antes, não precisam ser conteúdos que são padronizados no sentido de estarem exatamente iguais. Pode ser que eles sejam similares, por isso, um padrão de codificação pode sim se referir à similaridade entre conteúdos, mas nós também podemos pensar em frequência, o padrão de frequência com que aquela codificação se repete, com que aquele tipo de conteúdo se repete, a gente pode pensar em padrões de diferença, podemos pensar em uma infinidade de coisas, por isso que nós trazemos todas essas diferentes maneiras de padronizar codificações. Depois